Nos episódios anteriores desta série, começamos a entender o impacto da Reforma Protestante no coração da Europa. Vimos Lutero desafiar o Império, Calvino moldar Genebra e os ecos dessa revolução espiritual cruzarem montanhas e idiomas. Mas há histórias que ainda precisam ser contadas com mais profundidade. Histórias que não cabem em notas de rodapé. Neste episódio, viajamos para o norte e o oeste do continente, a Escandinávia, onde reis adotaram o protestantismo e remodelaram seus reinos, os Países Baixos, onde a fé se tornou resistência contra a tirania, e a França, onde a cruz e a espada travaram batalhas sangrentas por décadas. 3 cenários diferentes, 3 respostas à mesma inquietação, a busca por uma fé livre, pura e viva. Enquanto Lutero fazia ecoar suas teses em Wittenberg e a Alemanha mergulhava em debates e guerras, os ventos da reforma também sopravam com força rumo ao norte da Europa. Na fria e determinada Escandinávia, uma região que abrange a Dinamarca, a Suécia e a Noruega, o protestantismo encontrou um caminho único. Diferente da Alemanha, onde a reforma dividiu o país, aqui ela serviu para fortalecer a monarquia e mudar o destino de povos inteiros. Na teoria, Dinamarca, Noruega e Suécia formavam um só reino, mas na prática as coisas eram bem diferentes. O rei que morava na Dinamarca mandava pouco ou nada na Noruega e praticamente nada na Suécia, onde a poderosa casa do Sture controlava tudo como regentes. Mesmo na própria Dinamarca, o rei vivia cercado por obstáculos. A aristocracia e a Igreja Católica seguravam seus privilégios com firmeza e, como o trono era eletivo, cada novo rei precisava negociar poder com os nobres e bispos. Enquanto isso, o povo pagava caro, oprimido por impostos e obrigações sem fim. Quando a reforma começou a tomar corpo na Alemanha, o rei da Escandinávia era Cristiano II, cunhado de Carlos V, o imperador romano-germânico. Determinado a governar toda a região, Cristiano invadiu a Suécia com apoio estrangeiro, foi coroado em Estocolmo, mas logo manchou sua vitória com sangue. Descumprindo promessas de clemência, ordenou a terrível matança de Estocolmo, onde dezenas de aristocratas e bispos suecos foram executados. O impacto foi devastador. Não só a Suécia se revoltou, mas também a Dinamarca e a Noruega passaram a temer que o mesmo lhes acontecesse. Embora Cristiano parecesse querer aliviar o fardo do povo, sua brutalidade e a oposição da igreja o tornaram um rei impopular. Ele tentou então usar o luteranismo a seu favor, já que a nova doutrina começava a se espalhar. Mas sua fama o precedia, e nem católicos confiavam nele, nem protestantes o apoiavam. Qual o resultado? Ele foi deposto por uma rebelião e fugiu. 8 anos depois, voltou como defensor da fé católica, mas foi derrotado por seu tio Frederico I e preso. Passou os últimos 27 anos de sua vida encarcerado. Ao assumir o trono, Frederico prometeu não se envolver nas questões religiosas. Porém, ele próprio simpatizava com as ideias de Lutero e essas ideias já estavam ganhando espaço entre o povo e até entre nobres. Sua estratégia foi sábia. Renunciou às pretensões sobre a Suécia, fortaleceu seu domínio na Dinamarca e permitiu à Noruega escolher seu rei. Enquanto isso, o protestantismo crescia como fogo em palha seca. E em 1527, na Dieta de Odense, o luteranismo foi oficialmente reconhecido e tolerado. Quando Frederico morreu em 1533, a maioria da Dinamarca já havia aderido à nova fé. Os católicos tentaram retomar o trono com apoio estrangeiro, mas falharam. O novo rei Cristiano III era um luterano convicto. Ele havia até assistido à Dieta de Worms, onde Lutero defendeu suas ideias diante do imperador. Determinado a implantar a reforma de vez, Cristiano limitou o poder dos bispos, pediu a Lutero que enviasse um ajudante para guiar a nova igreja e, mais tarde, a Igreja Nacional assinou a Confissão de Augsburgo, um dos marcos da fé luterana. Na Suécia, o caminho foi diferente e heróico.
Durante a tentativa de domínio de Cristiano II, um jovem chamado Gustavo Eriksson, conhecido como Gustavo Vasa, foi preso. Ele escapou, se exilou e preparou a resistência. Quando soube da matança de Estocolmo, que matou vários de seus parentes, voltou em segredo ao país, disfarçado de trabalhador rural, e organizou um levante. Pouco a pouco, seu nome virou lenda. Em 1521, foi proclamado regente pelos rebeldes e 2 anos depois, rei da Suécia. Mas seu título não vinha com poder real. Nobres e bispos ainda dominavam a política. Vasa então traçou um plano inteligente. Enfrentou o clero, mas evitou se chocar com os nobres. Conquistou o coração dos camponeses e da classe média, e quando os bispos se revoltaram, reprimiu a rebelião com firmeza. No mesmo ano, convocou uma Assembleia Nacional com representantes da nobreza, clero, burgueses e camponeses. Um passo inédito. Quando suas propostas de reforma foram rejeitadas, renunciou ao trono de forma teatral, dizendo que o país ainda não estava pronto para um rei de verdade. 3 dias depois, o povo, temendo o caos, implorou o seu retorno, e ele voltou mais forte do que nunca. A partir dali, o clero foi excluído da política e perdeu suas riquezas. A autoridade passou para o rei e o país, agora protestante, ganhou uma nova hierarquia luterana. Quando Gustavo Vasa morreu em 1560, a Suécia já tinha se tornado uma nação luterana e a monarquia, antes eletiva, passou a ser hereditária. A reforma na Escandinávia não foi apenas uma mudança de doutrina, foi uma reviravolta política e social. Reis como Cristiano III e Gustavo Vasa usaram a nova fé para consolidar seus reinos, também para derrubar poderes opressivos e libertar o povo de antigas amarras. Com estratégia e coragem, a Escandinávia se transformou num dos pilares do luteranismo na Europa, e sua história inspira até hoje. No coração do século XVI, em uma Europa agitada por conflitos religiosos, os Países Baixos, também conhecidos como Holanda, se tornaram um palco de um dos capítulos mais dramáticos da Reforma Protestante. Ali, entre cidades florescentes e vastos campos alagadiços, o desejo por uma fé mais pura e livre encontrou tanto solo fértil quanto resistência brutal. Desde 1523, em Antuérpia, onde os primeiros mártires foram queimados vivos, até a declaração de independência das Províncias Unidas, o protestantismo nos Países Baixos se afirmou ao custo de sangue, guerras e esperança. A região era um mosaico de territórios, as 17 províncias, que abrangiam o que hoje conhecemos como Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Sob o domínio de Carlos V, essas províncias gozaram de uma frágil unidade política. Apesar dos esforços imperiais por unificação, as diferenças culturais, linguísticas e eclesiásticas persistiam. Carlos V, Flamengo de nascimento, era respeitado por seus súditos. Seu filho Filipe II, porém, foi educado na Espanha e governava com distanciamento e autoritarismo. Suas tentativas de unificação autoritária e repressão religiosa alimentaram um profundo ressentimento entre os neerlandeses. Muito antes de Lutero, os Países Baixos já conheciam vozes reformadoras. Os Irmãos da Vida Comum, movimento que valorizava a leitura das escrituras em línguas locais, como já vimos aqui, e Erasmo de Roterdã, símbolo do humanismo cristão, como também já vimos nesta série, prepararam o solo para o impacto protestante. Luteranos chegaram cedo, seguidos pelos anabatistas, especialmente os seguidores de Melchior Hoffmann, e posteriormente pelos calvinistas, vindo da França, Genebra e Alemanha. O calvinismo, com sua disciplina e estrutura, logo se tornou a principal forma de protestantismo na região. Carlos V publicou diversos éditos contra o protestantismo, com particular crueldade contra os anabatistas. Homens eram decapitados, mulheres enterradas vivas. As execuções se contavam aos milhares. Ainda assim, o número de convertidos crescia, mesmo diante da ameaça constante da morte. A população, embora leal ao imperador, começava a questionar tamanha brutalidade. No fim de seu reinado, uma corrente de oposição se formava.
Filipe II continuou a política repressiva com ainda mais rigidez. Nomeou bispos inquisitoriais, instalou tropas estrangeiras e governou através de sua meia-irmã Margarida de Parma, ignorando os conselhos locais. Em meio aos protestos crescentes, a população passou a ser chamada de mendigos pelos conselheiros da regente. O termo, longe de ofender, tornou-se símbolo de resistência. As bolsas de couro que levavam passaram a estampar a rebelião. Em reuniões ao ar livre, protegidos por esses mendigos armados, pregadores protestantes ganhavam corações. Em 1566, o Bildestorm, a tempestade iconoclasta, tomou as igrejas. Imagens e altares católicos foram destruídos. O Conselho de Estado, acuado, apelou a Guilherme de Orange, que conseguiu acalmar os ânimos. Mas Filipe II não perdoou. Enviou o Duque de Alba, que instaurou o terrível Conselho das Desordens ou Conselho de Sangue. Uma onda de execuções se seguiu. Até os condes de Egmont e de Horn, que haviam permanecido leais, foram decapitados. O próprio filho de Orange, com apenas 15 anos, foi enviado preso à Espanha. Quando tudo parecia perdido, os mendigos do mar, piratas licenciados por Orange, começaram a infligir sérias derrotas navais à Espanha. Tomaram a cidade de Brill, dando início à retomada do território. Orange retornou com o apoio francês, mas a notícia do massacre da noite de São Bartolomeu desfez a aliança. Isolado e sem fundos, foi forçado a recuar. Alba retaliou com brutalidade. Cidades incendiadas, civis massacrados, execuções sumárias. Em 1574, cercada pelos espanhóis, a cidade de Leiden estava prestes a cair. Em um ato desesperado, Guilherme de Orange ordenou a abertura dos diques holandeses, alagando os campos ao redor. Após meses de espera, os mendigos do mar chegaram com as águas e libertaram a cidade. O rei Filipe II havia nomeado Luís de Requesens para suceder o Duque de Alba, Fernando Álvares de Toledo. Mas a morte de Requesens e os motins entre os soldados espanhóis levaram à assinatura da Pacificação de Gante, de 1576. Unindo as províncias do Norte e Sul contra a ocupação espanhola, mesmo com suas diferenças religiosas. Era o sonho de Orange se tornando realidade. Mas Filipe II reagiu, enviou novos exércitos e retomou o controle do Sul, obrigando o Norte a se unir separadamente, formando uma frente calvinista. Em 1581, as províncias do Norte assinaram a Ata de Abjuração, rompendo oficialmente com a autoridade de Filipe II. 3 anos depois, Guilherme de Orange foi assassinado por ordem direta do rei espanhol, tornando-se um mártir da causa. Seu filho Maurício de Nassau assumiu a liderança com brilhantismo militar. As vitórias se multiplicaram e em 1607 a Espanha aceitou uma trégua. Anos depois, nascia oficialmente a República das Províncias Unidas, um novo Estado protestante, calvinista em sua maioria, símbolo de resistência, fé e liberdade. A reforma nos Países Baixos foi mais do que um movimento religioso. Foi a luta por liberdade de consciência contra a tirania e pela autodeterminação. Em meio às guerras, massacres e mártires, nasceu uma nação onde fé e liberdade caminharam juntas. Uma herança que ecoa até os dias de hoje. No início do século XVI, poucas nações da Europa desfrutavam da estabilidade que a França havia alcançado. Era uma terra unificada, forte, promissora. Mas essa harmonia não duraria. Ao longo do século, a França mergulharia em um dos períodos mais sangrentos de sua história. Guerras fratricidas entre católicos e protestantes que deixariam cicatrizes profundas em sua alma e em seu povo. Quando a reforma irrompeu na Alemanha, Francisco I reinava na França. Último grande monarca da casa de Valois, ele adotou uma postura ambígua. Por um lado, reprimia o protestantismo em seus territórios para evitar divisões. Por outro, aplaudia seu avanço na Alemanha, já que enfraquecia seu rival Carlos V. Essa política oscilante
permitiu que o protestantismo crescesse silenciosamente dentro do país, ganhando não só o povo, mas também parte da nobreza. Muitos, como João Calvino, acabaram no exílio, mas ainda influenciavam a França de longe, com escritos e conexões poderosas. No Reino de Navarra, no sul, a irmã do rei, Margarida de Angulema, apoiava abertamente os reformadores. Erudita e sensível, ela transformou sua corte em refúgio para os protestantes perseguidos. Entre seus protegidos estava Guilherme Farel, que depois teria papel decisivo na reforma suíça. Foi desse ambiente que a fé reformada se espalhou. De Genebra, Estrasburgo e Navarra, livros e pregadores cruzavam a fronteira e, apesar da perseguição, em 1555 nasceu a primeira igreja organizada no país. Em 1559, o primeiro sínodo nacional foi realizado em segredo às margens de Paris. Ali os reformados redigiram sua confissão de fé e sua disciplina, plantando as bases para a igreja protestante na França. Com a morte de Henrique II, em 1559, seu filho Francisco II subiu ao trono. Um jovem despreparado, dominado pelos ambiciosos irmãos de Guisa, poderosos nobres da Lorena. Esses irmãos, Francisco, militar, e Carlos, cardeal, assumiram o controle real, provocando a fúria da velha nobreza, especialmente dos príncipes de sangue, herdeiros legítimos do trono. Entre esses nobres estavam Antônio de Bourbon e seu irmão Luís de Condé. Antônio era casado com Joana d'Albret, filha de Margarida de Navarra, e havia adotado a fé protestante. Com isso, o calvinismo ganhava espaço entre os grandes senhores do reino. Os ressentimentos contra os Guisa resultaram na conspiração de Amboise, um plano para afastá-los do poder e promover uma nova política. Os envolvidos eram chamados de huguenotes, nome dado aos protestantes franceses. Quando a conspiração fracassou, muitos foram executados e Condé foi preso. Gesto que chocou até os católicos, temendo que seus privilégios também fossem esmagados. Com a morte repentina de Francisco II, sua mãe, Catarina de Médicis, assumiu a regência em nome do jovem Carlos IX. Inteligente e calculista, ela libertou Condé e buscou alianças com os huguenotes para enfraquecer os Guisa. Em 1562, promulgou o Edito de Saint-Germain, permitindo aos protestantes realizarem cultos, mas com muitas restrições, somente fora das cidades, à luz do dia e sem armas. A intenção era clara: acalmar os ânimos sem dar poder político ou militar aos reformados. Mas os Guisa não respeitaram o edito. Um mês e meio depois, massacraram dezenas de protestantes em Vassy, iniciando a Primeira Guerra Religiosa Francesa. Os huguenotes se organizaram sob o comando do almirante Gaspar de Coligny, enquanto os católicos eram liderados pelo próprio Duque de Guisa. Após batalhas sangrentas e assassinato de Guisa por um nobre protestante, a paz foi negociada, mas duraria pouco. Outras guerras explodiram em 1567, 1568, 1569 e 1570. O país estava mergulhado num ciclo de violência sem fim. Em 1570, um novo tratado prometia paz duradoura. Para selar a reconciliação, foi planejado o casamento entre Henrique de Bourbon, rei de Navarra e líder huguenote, com Margarida de Valois, irmã do rei. Os principais líderes protestantes foram convidados para Paris. Entre eles estava Coligny, que conquistou a admiração do jovem rei Carlos IX. Mas Catarina de Médicis, temendo perder influência, e os Guisa, buscando vingança, conspiraram. No dia 24 de agosto de 1572, madrugada de São Bartolomeu, a cidade acordou em sangue. Já falamos sobre isso aqui, mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Coligny foi brutalmente assassinado, jogado da janela e mutilado. A topografia manipulada adapta-se ao desejo de mostrar em conjunto os principais lugares desta tragédia. À esquerda, podemos ver a igreja do convento dos Grandes Agostinhos, hoje desaparecido, onde soou o toque de recolher que desencadeou os assassinatos. Também podemos ver o Sena e a Pont de Manier. No centro do fundo, o Louvre, e em frente ao edifício, Catarina de Médicis,
a Viúva Negra, principal instigadora dos massacres. Também podemos ver a mansão particular onde o almirante de Coligny, líder do Partido Protestante, foi morto antes de ser jogado pela janela, decapitado e emasculado. A matança se espalhou. Cerca de 2.000 huguenotes morreram em Paris e dezenas de milhares nas províncias. A Europa ficou horrorizada. Isabel da Inglaterra vestiu luto. O imperador Maximiliano II condenou o massacre, mas o Papa Gregório XIII mandou celebrar um Te Deum em Roma para comemorar o massacre de São Bartolomeu. O Te Deum é um hino cristão tradicional de louvor e ação de graças, cujo nome vem das primeiras palavras em latim, Te Deum laudamus, que significa a ti, ó Deus, louvamos. O hino é muito antigo, tradicionalmente atribuído a Santo Ambrósio e Santo Agostinho por volta do século IV, embora alguns estudiosos acreditem que tenha sido escrito um pouco mais tarde. Seja como for, tornou-se um dos cânticos mais solenes e reverenciados da tradição cristã. Além de Gregório XIII ter mandado celebrar este Te Deum, o rei Filipe II da Espanha riu pela primeira vez em público, segundo dizem. Os huguenotes se reagruparam em La Rochelle e Montauban e passaram a lutar contra o próprio rei. Surgiu então um novo grupo, os políticos, católicos moderados que desejavam paz e tolerância. Com a morte de Carlos IX, em 1574, seu irmão Henrique III assumiu o trono. Político antes de tudo, ele ora fazia alianças com protestantes, ora com os extremistas católicos, os Guisa. A sucessão se complicou quando o último filho de Henrique II, Francisco de Alençon, morreu. O herdeiro legítimo era Henrique de Bourbon, protestante. Os Guisa, inconformados, forjaram documentos afirmando serem descendentes de Carlos Magno e exigiram o trono. Nascia a Guerra dos Três Henriques. Henrique III, o rei franco e hesitante, Henrique de Guisa, o fanático católico, e Henrique de Bourbon, o herdeiro protestante. A tensão culminou em 1588, quando Henrique III mandou assassinar Henrique de Guisa. Mas isso não bastou. Acuado, o rei fugiu e buscou apoio de Henrique de Bourbon. Pouco depois, foi morto por um monge dominicano convencido de que regicídio era justificável. Com a morte do rei, Henrique de Bourbon tornou-se Henrique IV, o herdeiro legítimo. Mas Roma, Madrid e os católicos extremistas se recusavam a aceitar um rei protestante. Após 4 anos de guerra, Henrique tomou uma decisão estratégica. Converteu-se ao catolicismo. A frase atribuída a ele, Paris bem vale uma missa, pode não ter sido dita, mas resume sua escolha. Em 1598, ele promulgou o Edito de Nantes, garantindo liberdade de culto aos protestantes, exceto em Paris, e garantindo-lhes regiões seguras. Mesmo cercado de polêmicas por sua fé e sua vida pessoal, Henrique foi um dos melhores reis da França, devolvendo paz e prosperidade. Em 1610, foi assassinado por um fanático católico, mas seu legado permanece. Uma França mais tolerante, mais forte e marcada pela fé que quase a destruiu. A reforma protestante foi mais do que uma transformação religiosa. Ela mudou a política, as instituições e os rumos de nações inteiras. Na Escandinávia, como vimos, ela fortaleceu os tronos e unificou os povos. Nos Países Baixos, foi resistência, sangue e nascimento de uma nova república. Na França, foi tragédia, traição e, por fim, um frágil caminho para a tolerância. Cada país viveu sua reforma à sua maneira, mas todos compartilharam algo em comum: o desejo ardente de reencontrar o Evangelho, de quebrar correntes e de caminhar com a consciência diante de Deus. Ao olhar para essas histórias, percebemos que a fé, quando verdadeira, não se curva facilmente. Ela resiste, ela transforma, ela sobrevive. Mas o movimento reformador não passou despercebido pela Igreja Católica. A resposta viria, e viria com força. No próximo episódio, vamos mergulhar na Contra-Reforma, o grande esforço da Igreja de Roma para recuperar sua influência, reafirmar sua doutrina e conter o avanço protestante. Uma nova batalha espiritual estava apenas começando. Você quer estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar? Ou talvez deseja fazer uma faculdade de teologia, mas não tem o recurso financeiro necessário?
Fica caro pagar a mensalidade e ainda ter que adquirir bons livros. No entanto, você pode ter acesso a um conteúdo muito superior ao que é oferecido até mesmo pelas melhores faculdades de teologia do país nas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política. Você vai aprender a Bíblia toda, incluindo as passagens mais complicadas, com uma metodologia clara, e ainda vai conhecer a história do cristianismo em ordem cronológica e terá acesso ao melhor da apologética cristã e das ciências políticas. Tudo num só lugar. A academia A Bíblia Toda tem mudado a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua também. Você não precisa passar anos pesquisando sozinho, lendo centenas de livros, dentre os quais muitos não irão te ajudar. Todo esse trabalho de pesquisa já foi feito por você, através de cursos online que foram pensados para te dar a essência do conhecimento de uma forma estruturada para você entender até os temas mais complexos. O acesso é imediato, o valor é ridículo, muito barato mesmo, para que até mesmo as pessoas de baixa renda sejam beneficiadas e possam se desenvolver intelectualmente. Além disso, o acesso é vitalício para todos os cursos. Você pode estudar quando e onde quiser pelo resto de sua vida. Não perca essa oportunidade. Clique no link que está aparecendo na tela agora para conhecer os cursos e começar a construir uma vida intelectual sólida, firmada sobre a rocha.